Um abraço para você, amigo, ligado em todas as plataformas do Lance. Fim da segunda atividade da Seleção Brasileira aqui na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Como de praxe, a imprensa só pôde acompanhar ali os primeiros 15 minutos de atividade sob o comando de Carlo Ancelotti. Primeiro, o grupo foi a campo ali no campo 1, né, fez uma atividade física de aquecimento e depois foi para o segundo campo, já para o tradicional bobinho e também na hora da divisão ali dos coletes para um trabalho tático, técnico, enfim. Viu à disposição também como se fossem, né, barreiras ali, né, cones, só que simulando os jogadores adversários, dando indício também de uma possível preparação em bola parada, algo bem importante da atividade dessa terça-feira que a gente conseguiu flagrar ali logo na saída. Ainda que tenha sido fechado, a gente, né, por conta de apurações e tudo mais aqui na Granja Comari, já dá para ter uma ideia do que a seleção brasileira deve levar a campo contra o Chile quinta-feira às 21h30 no Maracanã, não fugindo daquilo que o Carlo Ancelotti já vinha falando, de conhecer os atletas, ter os homens deles de confiança e ir fazendo testes em algumas posições. Porém, contra os chilenos, essa deve ser a seguinte formação da seleção brasileira: Alisson no gol, homem de confiança, titular absoluto da seleção brasileira. Pelo lado direito, o Wesley, lateral que foi vendido pelo Flamengo para Roma, né, deve assumir a vaga, já que Wanderson, né, lateral direito, foi cortado e para o lugar dele foi chamado o Vitinho, que vive sua primeira experiência com a seleção principal. A zaga deve ter Marquinhos e Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, inclusive, que ontem não foi a campo, porque jogou no domingo pela Premier League, no clássico entre Arsenal e Liverpool, mas participou da atividade nessa terça-feira, e nós flagramos, inclusive, o zagueiro dos Gunners conversando em particular com o Carlo Ancelotti e também com o Paul Clement, já mais um indício aí de orientações de sistema defensivo e tudo mais. Pelo lado esquerdo, o Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit. Vale lembrar que o Alexandro do Flamengo também foi cortado por problemas físicos e o reserva deve ser então o Caio Henrique. Meio de campo sem nenhuma surpresa, com Casemiro e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, dos grandes destaques aí dessa campanha da seleção nas eliminatórias. Brasil que mira o segundo lugar, a Argentina já é a líder disparada e confirmada. E no ataque também a possibilidade de uma surpresa, uma mudança. O Estevão não deve sair da equipe, como foi na primeira janela. E o Gabriel Martinelli pelo lado esquerdo também, com o Rafinha jogando, vindo, a gente pode dizer, como se fosse uma espécie de camisa 10 da seleção brasileira, que vai ter Casemiro e Bruno Guimarães ali de contenção. E aí na frente, a tendência é que João Pedro, em alta no Chelsea, ele chegou recentemente nos Blues, mas vive um grande momento na carreira, deve então assumir a vaga de camisa 9 da seleção contra o Chile. Ele, na entrevista coletiva, não se opôs a jogar como segundo atacante, um falso 9, camisa 10, mas deve sim então ser testado como centroavante no duelo de quinta-feira. Essa é a possível escalação, provável escalação da seleção para o jogo contra o Chile no Maracanã às 21h30. Nessa quarta-feira, Carlo Ancelotti fala com a imprensa às 9 da manhã. Às 11h30, a seleção vai a campo para a última atividade e aí desce para o Rio de Janeiro às 14h30 para iniciar a concentração. O Lance está em Teresópolis, vai descer junto com a seleção brasileira e você acompanha todas as atualizações aqui no nosso perfil. Forte abraço!